Muito boa tarde. Palmeiras e São Paulo vão repetir a final do Paulistão do ano passado, hein? No sábado, num belo jogo, o Palmeiras passou pelo Bragantino por 2-1 lá na Arena do Verdão. E ontem no Morumbi, com o mesmo placar, né? O Tricolor venceu com injustiça o clássico contra o Corinthians. Vamos lembrar, hein? Finais, isso mesmo, no plural, disputadas em 2 jogos, sendo que o Palmeiras decide o título em casa. Isso se puder usar a sua arena, mas já é outra história, que a gente vai dividir a tela aqui, ó. Lá estão eles posicionados, José Renato Ambrosio, Felipe Cury, para trazer novidades dos finalistas. A gente começa com o Zé Renato, que a gente vai falar primeiro do clássico. Zé, pelo menos o primeiro jogo tá definido, Morumbi, 9h40, é isso, né? Fala, Filipão, tudo bem? Isso a gente sabe. Primeiro jogo das finais, quarta-feira, no Morumbi, às 9h40 da noite. O segundo jogo, data, horário e local, isso é uma polêmica que daqui a pouco no GE a gente vai contar um pouquinho mais. Semana de final, não tem folga. São Paulo ganhou ontem, se classificou ontem, mas agora pela manhã os jogadores já treinaram. Alguns, inclusive, estão saindo por aqui agora do treino. O Rodrigo Nestor passou agora há pouco. É uma final que vai ser reeditada. Na última, o São Paulo, ainda do Crespo, do Daniel Alves, saiu da fila, venceu o Palmeiras, foi campeão paulista, agora com um time mais renovado. E com o Rogério Ceni, chegam animados na expectativa de tentar repetir o título. Isso aí, quem sabe, de um bicampeonato. A história dessa classificação sobre o Corinthians, a gente acompanha agora na reportagem do Luiz Teixeira. Um clássico é sempre um jogo diferente. Cara, entrar no Morumbi é sempre especial ver casa cheia. Valendo vaga na final, então, nem se fala. Teve vibração, tensão e muita estratégia. Estratégia que teve que ser mudada do lado do Corinthians logo aos 7 minutos. O lateral Fagner deixou o campo machucado. Entra com a número 3, o zagueiro Robson. E com o Renato Augusto como falso 9, o time ficou menos criativo, finalizando apenas uma vez no primeiro tempo com o Roger Guedes. O Roger Guedes tentou, pé direito, a batida, espalma de Andrei. Me senti um pouco ainda isolado ali no início, tocando um pouco na bola, então eu acabei recuando para tentar fazer o jogo acontecer. E o jogo estava equilibrado até a gente tomar o gol. Tabela rápida e golaço de Wellington aos 42 minutos de jogo. Batida, golaço! Gol da cria de Cutia, que mesmo no auge da emoção, não esqueceu do professor. Eu fui lá, cumprimentei ele, porque ele sempre fala comigo, me elogia, então foi um ato de respeito e carinho que eu tenho por ele. Mais agressivo no jogo, o São Paulo ampliou os 17 minutos do segundo tempo. Alisson, oportunista, fez o 2-0. Sensação incrível, né? Tem nem o que falar. Ainda mais meu primeiro gol também aqui no Morumbi, ainda mais um clássico, um gol de classificação. Então, cara, muito feliz. Empurrado por quase 54 mil torcedores, o São Paulo era dominante na partida. Mas uma falha do goleiro Jandrei colocou o Corinthians de novo no jogo. Aos 40 minutos, o atacante Jô, que tinha entrado no lugar do meia Juliano, diminuiu. Jô, a batida! Gol do Corinthians! Numa falha inacreditável do Jandrei. Mas a pressão final não foi suficiente para a alegria dos São Paulinos. Fizemos um primeiro tempo muito abaixo do que era o esperado, né? Talvez um pouquinho pelo cansaço de ter jogado na quinta-feira. Não é desculpa, é claro, mas faltou um fôlego a mais ali no finalzinho para poder pressionar ali e conseguir o empate pelo menos, né? Perder não está na minha natureza. O calendário tem que colocar as equipas em igualdade de circunstâncias. Para mim não colocou. Na Europa dificilmente uma equipa chega a uma meia final com 2 dias a menos do que a outra equipa, mas pronto, mas é a realidade. No clássico dos tabus, o São Paulo volta a vencer o Corinthians em uma fase de mata-mata depois de 22 anos. Como é prazeroso ver o torcedor vir ao estádio e você poder retribuir de alguma maneira com a felicidade dele no final de semana. Felicidade que contagiou até mesmo o ex-técnico Muricy Ramalho. Agora ele não volta nunca mais pra cá, Caio. Volta, Muricy, você tá bem aí. Caião, deu a sensação ontem de um São Paulo com mais energia, disputando mais, ganhando a segunda bola, meio que a
Juventude prevaleceu pra cima da experiência? Foi isso, na atitude, na postura, na marcação, na pegada. São Paulo sobrou no clássico, não teve jogo. Em nenhum momento o Corinthians incomodou o São Paulo. Isso tem a ver com essa molecada de Cotia, Rodrigo Nestor, Pablo Maia, Wellington, que estão dando conta do recado, e nos conceitos do Rogério Ceni, que acertou esse time. Perfeito, Caião.